áudio nós vamos conversar sobre neurose e psicose. Você sabe qual é a diferença? Bom, antes de nós nos aprofundarmos nesse tema, a gente precisa aí compreender o que é id, ego e superego. Então eu vou estar usando aí uma linguagem mais informal para facilitar a compreensão. O id são aí as nossas vontades, os nossos impulsos mais primitivos. O ego é o nosso eu e o superego são as regras da sociedade, do nosso meio social, os limites. Bom, na neurose existe aí um conflito muito grande entre o ego, o eu da pessoa, com o seu id, os seus desejos mais primitivos. Então na neurose existe um predomínio da realidade e, por consequência, um recalque. A neurose, ela repudia o seu id. E por repudiar tanto o seu id, ela o proíbe que ele seja realizado. Só que na psicose acontece aí um pouquinho diferente. Na psicose existe a ruptura com a realidade. Então o psicótico, ele não percebe a realidade porque ele constrói aí o seu mundo interno, porque há a ruptura com a realidade. Então, no caso do psicótico, não existe o predomínio da realidade. Eu li um texto aí recentemente que o autor ele explica como que ocorre aí, como que é ocasionada a neurose. A neurose é ocasionada por uma cena traumática e nesse texto ele dá aí um exemplo de como que acontece tudo isso. Nesse texto é retratada aí a história de uma moça que perde o seu pai recentemente e logo em seguida aí, pouco tempo depois, a sua irmã mais velha ela se casa. E quando ela se casa, essa moça ela começa a nutrir pelo cunhado uma simpatia muito grande. Simpatia essa que começa aí a ser mascarada por uma ternura familiar. Só que pouco tempo depois desse casamento, a sua irmã ela adoece, ela fica muito doente e ela acaba também falecendo. Então, quando a moça ela vai até o leito de morte da sua irmã, para ver a sua irmã, passa aí por um rápido instante na sua mente o seguinte pensamento, de que agora o cunhado ele está livre e que ele pode se casar com ela. Só que assim que passa assim por um rápido instante esse pensamento, ele já é esquecido, ocorre aí um recalque, ele é esquecido. Então, por que é interessante esse texto? Porque a gente consegue aí observar o movimento, qual o percurso, qual o caminho da neurose para solucionar esse conflito entre o seu ego e o seu id. Então, não sei se você percebeu, mas a moça, ela tenta aí repudiar o seu id, para tentar solucionar. Então, ela repudia o seu id, ela anula aí esse afeto e esse amor que ela nutre pelo cunhado. E, por consequência, acaba ocorrendo aí o recalque e um estado aí de amnésia em que ela acaba esquecendo aquele breve instante, em que houve o pensamento de que ela poderia se casar com seu cunhado. Só que e se fosse um caso de psicose? Como que isso aconteceria? Uma reação psicótica, nessa história ocorreria de a moça ela negar a morte da irmã. Então aconteceria aí um processo aí de negação. Por que isso acontece? Porque, como eu disse anteriormente, o psicótico ele começa aí a criar tanto o seu mundo interno quanto o seu mundo externo. Então aos poucos ele vai aí criando o seu mundo interno, o seu mundo externo, porque há a ruptura com a realidade. Então, para ficar bem claro, tanto na neurose quanto na psicose, existe a interferência, a presença do id, dos seus impulsos primitivos. Só que na neurose ocorre o predomínio da realidade e na psicose não. Na psicose é o predomínio do seu id. E por que acontece isso? Porque ambos, são a expressão da inadequação, tanto o neurótico quanto o psicótico,
ele não sabe se adequar aí à realidade, ele tem uma dificuldade muito grande de se adequar à realidade. Então, ele repudia não, o psicótico ele repudia a realidade, mas já o neurótico ele não repudia a realidade, ele apenas evita a realidade. Bom, espero aí que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo. Se tiverem aí sugestões de temas que vocês gostariam que fossem abordados, me enviem também nos comentários que eu vou estar abordando com o maior prazer. Até mais!